A noite deveria ser tranquila. A cidade lá fora brilhava com luzes. Mas lá dentro, a grande vila de David, Ana, um pesadelo estava se desenrolando. Ana, grávida de 5 meses, tinha ido para a cama. Cedo, seu corpo exausto, mas seu coração ainda cheio de esperanças silenciosas para seu filho ainda não nascido. Ela acreditou contra todas as probabilidades de que seu marido David um dia mudasse, que ele amolecesse ao ver sua barriga crescer. Mas esta noite, a verdade estava prestes a queimar, tanto literal quanto dolorosamente. David ficou em pé, na sala de estar, olhando para a foto emoldurada da esposa na parede. Seu rosto se contorceu em um sorriso cruel. Por meses, ele havia escondido seu ódio, seu desgosto pela fraqueza de Ana, sua impaciência com a gravidez dela. Em sua mente, ela não era nada, mas um obstáculo à vida de prazer e liberdade que ele desejava com Clara, sua amante secreta. Ele preparou esta noite cuidadosamente, até o menor detalhe. Um incêndio, uma tragédia, uma história que ninguém poderia questionar. Ana acordou. De repente, sentiu o cheiro de fumaça. A princípio, ela pensou que estava sonhando, mas quando sua garganta queimou, ela soube que era real. Ela tentou abrir a porta do quarto, mas a encontrou trancada por fora. O pânico a invadiu. Ela gritou, chamando por David, implorando por ajuda. Suas mãos batiam na porta até ficarem em carne viva. David, por favor, o bebê, ajude. Mas do outro lado da porta, os passos de David ficaram mais fracos. Ele estava indo embora, não em direção à segurança. Afastando-se, ela ouviu o motor do carro dele ligar. Naquele momento, Ana compreendeu o impensável. O homem que ela amava, o pai de seu filho, a havia abandonado para morrer. A fumaça ficou mais espesso, serpenteando pela sala, sufocando sua respiração. Ela cambaleou até a janela, tentou abri-la, mas estava selada. As chamas estavam se espalhando rapidamente, devorando cortinas, subindo paredes, mordendo seus calcanhares. Como demônios! Lágrimas turvaram sua visão quando ela caiu no chão, segurando sua barriga inchada. Ela sussurrou para si mesma. Bebê, prometendo que lutaria. Ela não desistiria. Lá fora, um carro preto e elegante diminuiu a velocidade em frente ao vila. Lá dentro estava Michael, um bilionário, voltando de uma reunião de negócios tardia. Seus olhos se arregalaram quando ele viu o fogo consumindo a casa. Baixou a janela. Por cima do crepitar das chamas, ouviu o som de uma mulher. Grito desesperado. Sem pensar 2 vezes, Michael abriu a porta do carro. Ele correu em direção ao inferno, ignorando o calor que queimava sua pele. Os guardas e vizinhos gritaram para ele ficar para trás, mas ele não ouviu. Ele arrancou o casaco, cobrindo o rosto, e correu para dentro. Ana, mal consciente, ouviu a porta se abrir com estrondo. Uma figura alta surgiu através da fumaça, com braços fortes e determinados. Ela pensou que estava alucinando, mas então sentiu as mãos dele pegá-la, erguendo-a das chamas. Seu corpo cedeu contra seu peito enquanto seu mundo ficava escuro. Mas quando ela acordou novamente, o homem quem salvou sua vida não era seu marido, e o bebê que ela carregava havia sumido. Ana já havia sido o tipo de mulher admirada por todos. Ela cresceu em um lar modesto, criada por pais que lhe ensinaram gentileza, paciência e fé. Apaixonado, seu sonho era simples: construir uma família cheia de risos. Ser o tipo de mãe que contava histórias para dormir e assava biscoitos aos domingos. Quando ela conheceu David em um evento de caridade, ela acreditava que aquele sonho finalmente havia se tornado realidade. David era charmoso, bem-sucedido e bonito. Ele a conquistou com flores, jantares à luz de velas e promessas de um futuro onde ela nunca mais conheceria dificuldades. Ana, jovem e esperançosa, acreditava em cada palavra. Seus pais, Thomas e Ellen, estavam cautelosos no início. Eles tinham visto homens como David. Antes, homens que brilhavam em público, mas projetavam sombras na vida privada.
Ainda assim, o sorriso de Ana os convenceu a lhe dar uma chance. Os primeiros meses de casamento pareciam um conto de fadas. David a comprou roupas caras, levou-a para festas elegantes e segurou sua mão na frente de todos. Ela pensou que tinha encontrado seu príncipe. Mas a portas fechadas, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Tudo começou com críticas. Por que você está usando esse vestido? Ele te faz parecer vulgar. Aí veio o isolamento. Pare de ver Sarah com tanta frequência. Ela é uma má influência. Ana ignorou, dizendo. Ela mesma estava apenas estressada com o trabalho. Mas, no fundo, ela sentiu um arrepio que não conseguia explicar. Quando descobriu, ela estava grávida. Seu coração disparou. Ela imaginou a alegria de David, a maneira como seus olhos se iluminavam ao sentir o bebê chutar. Em vez disso, sua reação foi fria, quase irritada. Um bebê vai nos atrasar. Para baixo, ele murmurou, indo embora. Ana disse a si mesma que ele estava chocado por precisar de tempo, mas a verdade estava escrita. Aos seus olhos, ele não queria o bebê, e também não a queria. Mesmo assim, Ana manteve a esperança. Ela decorou berçário em tons suaves de amarelo e verde, cantarolando canções de ninar enquanto dobrava roupinhas. Sarah, sua melhor amiga o jardim de infância onde ela trabalhava tornou-se seu único conforto. Você merece algo melhor do que ele. Sarah, sussurrou uma noite, vendo os leves hematomas que Ana tentou esconder, mas Ana balançou a cabeça. Ela havia sido criada para. Acreditava que o casamento era para sempre e que suportar a dor fazia parte do amor. Os pais a visitavam com frequência, notando sua perda de peso e a tristeza em seus olhos. Ele implorava para que a filha voltasse para casa, para ir embora antes que fosse tarde demais. Mas Ana sempre respondia da mesma maneira. Ele vai mudar quando o bebê chegar. Eu só tenho ser paciente. A paciência se transformou em silêncio. O silêncio se transformou em medo. A cada dia, Davi crescia. Mais frio, ficando fora até tarde, atendendo ligações em segredo. Seu cheiro carregava o perfume de outra mulher. O coração de Ana quebrou um pouco mais a cada mentira. Mas ela ficou. Ficou pelo sonho que um dia teve, pelo bebê que crescia dentro dela. Ela, pelo amor que ela desejava que ainda existisse. Mas, no fundo, ela sabia a verdade. Ela não era casada com um príncipe, mas para um homem que a via como nada mais do que um fardo. E logo esse fardo se tornaria o alvo de suas aspirações mais sombrias. Plano. Durante o dia, David parecia o marido perfeito. Ele sorria para fotografias, apertou as mãos de parceiros de negócios e colocou um braço protetor em volta de Ana, sempre que as câmeras brilhou. Os vizinhos o admiravam. Os colegas o respeitavam. Para os de fora, ele era um modelo de sucesso. O homem que toda mulher desejava e todo homem invejava. Mas a verdade, escondida sob ternos caros e sorrisos encenados, era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto Ana passava as manhãs ensinando crianças e as tardes se preparando para a maternidade, David vivia outra vida. As noites em reuniões de negócios eram, na verdade, jantares secretos com Clara, sua jovem e ambiciosa secretária. Clara era tudo o que Ana não era aos olhos de David. Ousada, glamourosa e disposta a jogar seus jogos perigosos. Ela sabia que ele era casado, mas isso só tornava a emoção ainda mais doce. Clara entrou no mundo de David no momento certo. Ela riu de suas piadas cruéis, encorajou seus gastos imprudentes e sussurrou que ele merecia mais do que uma esposa quieta. Ele me ama. Ele nunca faria isso. Sua voz falhou, mas ela se agarrou à negação como uma tábua de salvação. Ela queria acreditar que David ainda era o homem com quem se casara, não o estranho que Sarah descreveu. Enquanto isso, David ficou mais ousado. Parou de esconder as noites mal dormidas que chegava em casa cheirando ao perfume de Clara. Ele retrucou com Ana, por fazer perguntas, acusando-a de ser ingrata. Você acha que outra pessoa te toleraria? Você deveria. Agradeça-me por manter um teto sobre sua cabeça.
Ana chorou silenciosamente no quarto do bebê que ela havia decorado com tanto amor. Ela pressionou as mãos contra o estômago, sussurrando para o filho que ainda não havia nascido. Somos só nós, querida. Só nós. David, por sua vez, por outro lado, estava fazendo promessas a Clara. Ele jurou que lhe daria tudo: dinheiro, poder e liberdade. Assim que Ana saiu de cena, Clara sorriu, com os olhos brilhando de ambição. Ela não era apenas uma amante. Ela era uma conspiradora, alimentando os pensamentos mais sombrios de David. Na festa seguinte, Clara apareceu ousadamente na casa de David. Lado, fingindo ser apenas sua secretária. Mas a maneira como seus olhos permaneceram nele, a maneira como ele se inclinou para perto, sussurrou em seu ouvido, contou outra história. Ana observou do outro lado da sala, confusão e medo se contorcendo em seu peito. Ela não tinha provas, mas sentia. Algo estava muito, muito errado. E na noite em que ela finalmente descobrisse a verdade, seu mundo se despedaçaria irreparavelmente. Depois da festa de caridade, Ana não conseguia se livrar da sensação de desconforto em seu coração. David mal a olhara a noite toda. Mesmo assim, ele se inclinara demais. Perto de Clara, sua secretária. Cada sorriso, cada sussurro entre eles acena para a mente de Ana. Ainda assim, sem provas, ela forçou-se a engolir suas dúvidas. Ela queria acreditar que estava imaginando. Ela queria acreditar que seu casamento não estava desmoronando diante de seus olhos. Poucos dias depois, Clara apareceu na porta de Ana carregando uma cesta de frutas e flores. Seu sorriso era doce, sua voz suave. Senhora Carter, eu só queria ver como você está. David me disse, você não tem se sentido bem ultimamente. A gravidez pode ser tão exaustiva, não é mesmo? Ana foi pega de surpresa. Ninguém do escritório de David jamais a visitou. Antes, muito menos sua secretária. Ela hesitou, mas convidou Clara para entrar. As duas mulheres sentaram-se juntas na sala de estar. Clara fez perguntas sobre o bebê, sobre a saúde de Ana, sobre sua rotina diária. Suas palavras soaram atenciosas, mas seus olhos percorreram a casa com grande curiosidade, como se ela estivesse inventário. Pela primeira vez em semanas, Ana sentiu um lampejo de companheirismo. Aqui estava outra mulher que parecia se importar. Ela serviu chá, grata pela companhia. Clara ouviu, assentindo com simpatia enquanto Ana falava sobre seus medos da maternidade e suas lutas com o temperamento de David. Clara se inclinou para a frente, tocando a mão de Ana. Os homens nem sempre entendem o que passamos, disse ela suavemente. Wise, você é forte e seu bebê tem sorte de ter você. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ela ansiava por alguém para confiar, alguém que a ouviria sem julgamento. Ela acreditava que a bondade de Clara era genuína, nunca imaginando o veneno escondido sob o mel. Porque enquanto Clara sorria com as palavras de Ana, por dentro ela não sentia nada. Mais desprezo. Ela não via uma esposa vulnerável ou uma futura mãe em dificuldades. Ela via um obstáculo, uma parede, entre ela e a riqueza que desejava. Cada detalhe que Ana compartilhava, as rotinas, as fraquezas, as solidão, era outra arma que Clara guardava em sua mente para usar mais tarde. Naquela noite, quando Clara retornou para David, ela recontou cada palavra que Ana disse. David sorriu, satisfeito. Ótimo, murmurou. Quanto mais fraca ela se sente, mais isso será mais fácil. Clara passou os braços em volta do pescoço dele, sussurrando. Ela confia em mim agora. Ela nunca verá isso chegando. Enquanto isso, Ana contou a Sarah sobre sua visita inesperada. A testa de Sarah franziu. Clara, porque o David, a secretária, veio te ver. Ana, isso não parece certo. Mas Ana a defendeu. Ela foi gentil. Sarah, talvez ela esteja. Só estou tentando ajudar. Sarah queria discutir, mas, ao ver a expressão esperançosa de Ana, conteve a língua. Dias passou e Clara continuou suas visitas. Ela trouxe sopa,
Ofereceu-se para ajudar com recados e desempenhou o papel de amiga solidária. Ana, carente de afeto, começou a confiar nela. Ela não percebeu o olhar de Clara. Demorou-se em suas joias, seus documentos, seus frascos de remédios. Ela não viu o sorriso que Clara escondia sempre que suas costas estavam. Virou. Para Ana, Clara estava se tornando uma confidente de confiança. Para Clara, Ana era uma cordeiro sendo gentilmente levado ao matadouro, e a armadilha estava se fechando mais rápido do que Ana jamais poderia imaginar. Ana sempre odiava os jantares luxuosos que David insistia em oferecer. O grande lustre, a prataria polida, o tilintar de taças de vinho. Tudo parecia frio e vazio em comparação com o calor que ela ansiava. Mas David prosperou em este mundo. Ele adorava a atenção, a admiração, a maneira como as pessoas abaixavam a cabeça levemente quando ele passava. Isso. Noite, Ana chegou ao refeitório vestida com um vestido simples e elegante. Ela o havia escolhido cuidadosamente, esperando parecer linda sem ofuscar o marido. Sua barriga, de 5 meses, começava a aparecer. Ela colocou a mão gentilmente sobre ele, sussurrando uma promessa silenciosa para seu filho. Apenas se comporte esta noite. Nós superaremos isso. Os convidados riram e brindaram ao redor da longa mesa. David sentou-se à cabeceira, brilhando de orgulho. Ao lado dele, Clara permaneceu, seu papel oficialmente como sua secretária, mas sua presença muito pessoal. Ana notou a maneira como Clara se inclinou para servir o vinho de David, a maneira como sua mão permaneceu em seu ombro. Ela engoliu seu desconforto, tentando se concentrar na refeição. Então, sem aviso, a voz de David cortou-a. Tagarelice. Ana, disse ele bruscamente. A sala ficou em silêncio. Ele ergueu o copo. Seus olhos se estreitaram. Conte a todos o que você fez o dia todo enquanto eu estava construindo este império. Ana piscou. Assustado. Eu estava preparando o quarto do bebê e descansando, disse o médico. David riu friamente, interrompendo-a descansando. Essa é a resposta dela, pessoal. Enquanto o resto de nós trabalha, ela passa seus dias deitada como uma rainha, comendo e dormindo. Uma onda de risos inquietos se espalhou pela mesa. Ana. As bochechas queimavam. Ela queria desaparecer no chão. David, isso não é justo. Ele bateu o copo no chão, o som ecoando como um tiro. Justo. Você sabe quanto custa manter esta casa funcionando? E quanto você contribui, Ana? Nada. Você é uma fardo, mesmo antes do bebê chegar. As palavras a cortaram como facas. Ela apertou a mão contra o peito. Estômago protetoramente, lutando contra as lágrimas. Ao redor da mesa, alguns convidados se remexeram desconfortavelmente, mas ninguém falou. Clara, no entanto, escondeu um sorriso malicioso atrás do guardanapo, saboreando cada segundo de. Ela disse a si mesma que permaneceria forte por seu bebê, mas cada dia que se seguia consumia a pouca força que ela tinha. Tinha ido embora. O controle de David sobre sua vida aumentou. Ele a proibiu de retornar para o jardim de infância onde ela lecionava. Você não precisa mais trabalhar, disse ele friamente. Seu único trabalho é ficar fora do meu caminho. Quando ela protestou que ensinar lhe dava alegria, ele explodiu. Alegria não paga as contas. Os telefonemas para Sarah diminuíram. Às vezes, quando Sarah tentava visitá-la, os homens de Davi no portão a mandavam embora. Ana implorou a David que a deixasse ver a amiga, mas ele a acusou de fofocar. Você acha que eu não sei o que ela diz sobre mim? Aquela mulher te envenena contra mim. As visitas dos pais dela também eram limitadas. Ele chorava cada vez que via a filha mais magra e com o sorriso mais apagado. Thomas tentou argumentar com David, mas ele foi recebido com escadas de gelo e portas batidas. Nas raras ocasiões em que Ana conseguiu falar a sós com eles, ela mentiu. Estou bem, mãe. Sério, eu só preciso descansar. Ela não queria que eles soubessem. Verdade, que ela estava vivendo em uma gaiola de ouro, trancada longe do mundo. A presença de Clara, entretanto,
tornou-se mais frequente. Ela aparecia com sorrisos alegres e palavras simpáticas, oferecendo-se para ajudar Ana em seu isolamento. Às vezes ela trazia revistas, outras vezes sopa ou vitaminas. Para Ana, parecia gentileza. Para Clara, era reconhecimento, aprendendo cada detalhe da vida de Ana para que ela pudesse relatar a David. Ana passou longas horas sozinha em o quarto do bebê, olhando para o berço que havia decorado. Ela se balançava na cadeira, cantarolando canções de ninar em meio às lágrimas, falando suavemente com a criança em seu ventre. Eu te protegerei, ela sussurrou. Mesmo que ninguém me proteja, eu te protegerei. Protegê-la. Mas à noite, quando a casa ficava silenciosa e o carro de David nunca mais voltava, o medo a dominava. E se ela não conseguiu proteger o bebê? E se a raiva de David se transformasse em algo pior? As paredes da vila pareciam grades da prisão. Ela andava de um lado para o outro pelos corredores, ansiando por ar fresco. Mas os guardas, o portão observava cada movimento dela. Quando ela pediu para sair para dar uma volta, David zombou. Você acha que eu tenho tempo para cuidar de você? Fique em casa, onde você pertence. A solidão penetrou em seus ossos como o frio do inverno. Até seus sonhos. Atraiu. Sonha em fugir apenas para acordar na mesma prisão dourada. Seu espírito estava desaparecendo pedaço por pedaço. Peça. Mas ela se forçou a sorrir sempre que Clara ou David olhavam para ela. Ela havia aprendido que demonstrar dor apenas alimentava a crueldade deles. Ainda assim, no fundo, Ana se agarrava a uma frágil esperança de que um dia de alguma forma ela escaparia. O que ela não sabia era que David já estava planejando a noite em que nunca sairia viva. Numa tarde chuvosa, Ana estava sentada sozinha na biblioteca da vila, passando os dedos distraidamente pelas lombadas dos livros que não tocava há meses. A poeira se acumulava nas prateleiras, e o silêncio encheu a sala. Ela puxou uma caixa que não via há anos, a velha maleta de couro de seu pai, deixada para ela após sua morte. Sempre foi muito doloroso abrir, uma lembrança do homem que tinha sido sua rocha, o homem que a acompanhou até o altar, sussurrando, se ele alguma vez te machucar, volte para casa. Desta vez, suas mãos não tremer. Algo dentro dela a impeliu a abri-la. Ela sentou-se perto da janela, a chuva batendo no vidro e cuidadosamente destrancou a caixa. Dentro havia cartas, fotografias e um envelope lacrado, marcado com seu nome na letra de seu pai. Ela prendeu a respiração enquanto desdobrava a carta. Ana, começou, se você está lendo isso, eu não estou mais com você. Eu queria deixar algo que é só seu. Um pedaço de terreno no campo, uma antiga propriedade familiar. É valioso e sob sua responsabilidade. Só o nome, ninguém pode tirá-lo de você. O coração de Ana se encheu de emoção. Ela se lembrou da gentileza de seu pai. Sorriso, do jeito que ele sempre acreditou nela. Ela apertou a carta contra o peito, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma ponta de esperança. Talvez essa herança pudesse dar a ela e ao seu bebê uma chance, uma maneira de escapar da gaiola que David construiu ao redor dela. Mas o destino foi cruel. David entrou no momento em que ela estava guardando os papéis de volta na caixa. Seus olhos penetrantes encontraram o envelope nas mãos dela. O que é isso? Perguntou ele. Ana congelou. É do meu pai. São apenas coisas pessoais. Ele pegou carta dela antes que ela pudesse protestar. Sua expressão escureceu ao ler. Propriedade em seu nome, apenas. Seu. Sua voz era baixa, perigosa. Por que você não me contou sobre isso? Porque era um presente do meu pai, Ana. Sussurrou. Ele queria que eu tivesse algo meu. O rosto de David se contorceu de raiva. Algo seu. Próprio. Neste casamento, nada é seu. Tudo me pertence. Você entendeu? Ele amassou a carta em seu punho. O estômago de Ana se contraiu de medo, mas ela se manteve firme pela primeira vez. Não, David. Isto é meu, e você não pode tirar de mim. O silêncio que
O que se seguiu foi mais forte que um trovão. Os olhos de David ardiam de ódio. Pela primeira vez, Ana viu não apenas raiva, mas cálculo. Não se tratava de orgulho. Tratava-se de dinheiro, poder, controle. A herança lhe dera um novo motivo para destruí-la. Mais tarde naquela noite, Clara chegou. David derramou. Ela lhe deu uma bebida, com o maxilar ainda tenso. Ele lhe entregou a carta, e os olhos dela brilharam ao lê-la. Essa terra vale milhões, ela sussurrou. Se ela estivesse fora do caminho, tudo estaria seu. Os lábios de David se curvaram em um sorriso arrepiante. Então é isso que faremos acontecer. E a partir daquele momento, a morte de Ana não era mais apenas um desejo seu. Era um plano seu. A carta sobre a herança não saiu da cabeça de David. Mente. Isso o assombrava, acenava para ele, até que mesmo dormindo, ele murmurava sobre dinheiro e propriedade. Ele não estava acostumado a ser negado. Em seu mundo, tudo e todos tinham um preço. E o de Ana, insistência de que algo pertencia somente a ela, era um insulto que ele não conseguia perdoar. Clara notou sua inquietação. Humor. Ela sempre notava. Naquela noite, ela se juntou a ele em seu escritório particular carregando 2 taças de vinho. Ela se sentou, uma em sua mesa, e encostou-se na cadeira, com o vestido colado às suas curvas. Você parece preocupada, querida, ela disse. Orronou, ainda pensando em sua pequena herança. Clara ergueu o copo num brinde irônico. A nós então, a liberdade. Eles brindaram, com um tilintar agudo e frio. Lá fora, a chuva batia forte contra as janelas, uma batida constante que parecia ecoar o batimento cardíaco invisível de Ana no berçário no andar de cima. Enquanto ela sussurrava canções de ninar para seu filho ainda não nascido, 2 andares abaixo, seu marido e a amante selou seu destino com um brinde. E o plano que eles logo criariam era nada menos que assassinato, disfarçado de acaso. A noite do incêndio começou como qualquer outro, pelo menos para Ana. Ela preparou um pequeno jantar para si mesma, sentada sozinha à longa mesa de jantar, com as mãos apoiadas na barriga inchada enquanto sussurrava palavras gentis para o filho que ainda não havia nascido. Ela disse a si mesma que David estava ocupada novamente, provavelmente em outra reunião, embora em seu coração ela temesse a verdade de que ele estava com Clara. Lá em cima ela tinha. Colocou lençóis limpos no berço, alisando o tecido como se seu bebê pudesse chegar a qualquer momento. O quarto do bebê estava seu santuário, o único lugar onde a esperança ainda vivia. Ela cantarolava baixinho, a mesma canção de ninar que seu pai certa vez cantara para ela. Ela não percebeu o leve cheiro de gasolina pairando perto da escada. David não estava em uma reunião. Estava na garagem, verificando os recipientes que havia escondido antes. Suas mãos estavam firmes. Seu rosto calmo. A decisão já havia sido tomada. E agora ele se movia como um homem realizando negócios. Ele despejou líquido ao longo dos tapetes do corredor, tomando cuidado para não deixar rastros em si mesmo. O cheiro era forte, mas ele sabia. A janela de Ana estava bem fechada. Ela só perceberia quando fosse tarde demais. Clara queria estar lá, mas David insistiu que ela ficasse longe. Eu cuido disso, disse ele. Quando terminar, eu te ligo. Aí a gente pode comemorar. Ela o beijou antes de sair, sussurrando. Faça isso rápido. O relógio bateu meia-noite. David acendeu o primeiro fósforo. Ele observou a chama tremeluzir antes de jogá-lo no carpete encharcado. O fogo se espalhou instantaneamente, subindo pelas paredes, chutando, lambendo os móveis com fome. Línguas. O calor aumentou. A fumaça subiu espessa e escura. Davi não. Estremeceu. Ele se virou, caminhou até a porta da frente e saiu com a mesma calma como se estivesse saindo para o trabalho. Lá dentro, Ana se mexeu. A princípio, pensou que estava sonhando quando sentiu um cheiro acre no ar. Wise. Quando sua garganta queimou e a fumaça subiu por baixo da porta do quarto, o pânico tomou conta de seu peito. Ela pulou da cama.
correndo para a porta apenas para encontrá-la trancada. Ela bateu os punhos contra ela, gritando: David, por favor, bebê. Sua voz ecoou através das chamas, mas o carro de David já estava dando partida na garagem. Ele sentou-se atrás, ao volante, ouvindo o som abafado dos gritos dela enquanto ele se afastava. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel. Para ele, já tinha acabado. Dentro da casa em chamas, Ana cambaleou para trás, tossindo violentamente. A fumaça estava sufocando, roubando o ar de seus pulmões. Ela pressionou as mãos sobre o estômago, as lágrimas escorrendo pela fuligem. Bochechas manchadas. Não vou deixar você morrer, sussurrou ela para o filho que ainda não havia nascido. Vou dar um jeito. Mas o fogo rugiu mais alto, devorando as paredes, prendendo-a numa gaiola de chamas. O quarto de criança que ela havia construído com amor já estava em chamas. Berço reduzido a brasas. Ela caiu no chão, sua visão turva, seu corpo enfraquecendo a cada respiração. E assim que seu mundo começou a desaparecer, o som de passos ecoou em direção às chamas. Michael não tinha planejado estar perto da casa de David naquela noite. Ele estava voltando para casa depois de um jantar de negócios, quando percebeu o brilho no horizonte. A princípio, pensou que fossem as luzes da cidade refletindo nas nuvens baixas. Mas, à medida que ele se aproximava, a verdade se tornava clara. Uma casa estava pegando fogo. Ele diminuiu a velocidade do carro, parando no acostamento enquanto as chamas aumentavam, iluminando o céu noturno em tons de laranja e vermelho. Foi só quando reconheceu os portões da mansão de David Carter que seu pulso acelerou. Ele conhecia David casualmente através dos círculos empresariais, mas o que mais o impressionou não foi a vila em si. Foi o som que perfurou o fogo crepitante. Um grito, o grito de uma mulher. O grito de Michael. O peito apertou. Sem hesitar, ele abriu a porta do carro e correu em direção ao inferno. Os vizinhos gritaram para ele parar, avisando-o de que a casa estava desabando, mas ele não os ouviu. Seu único foco era o desespero. Voz clamando por socorro. Dentro da vila, Ana estava a momentos de perder consciência. A fumaça era densa, negra, envolvendo-a como um cobertor sufocante. Seus pulmões queimavam. Seu corpo fraco. Seus braços envoltos protetoramente em volta de sua barriga inchada. Ela mal registrou o som da madeira estilhaçando, o estrondo da porta da frente quando ela cedeu sob pura força. Michael irrompeu para dentro, cobrindo a boca com sua jaqueta. O calor o atingiu como uma parede, queimando sua pele, mas ele seguiu em frente. Ele gritou para o escuridão, sua voz: Olá, onde você está? Um grito fraco respondeu-lhe. Fraco, mas vivo. Aqui, por favor. Seguindo o som, Michael lutou contra seu caminho através das chamas, tropeçando em vigas caídas, protegendo o rosto das faíscas que caíam. Quando chegou no corredor de cima, ele viu Ana desmaiada perto da porta trancada do quarto. Seu corpo tremendo, seu rosto tenso com lágrimas e fuligem. Seus olhos se abriram ao vê-lo. E por um breve momento, ela pensou que estava sonhando. Socorro! Ela sussurrou. Sem dizer uma palavra, Michael a pegou nos braços. Ela era leve, leve demais, seu corpo frágil por meses de negligência. Ele poderia sentir a barriga dela pressionando contra o peito dele, o filho que ela lutava para proteger. Seu coração batia forte de urgência. As chamas rugiram mais alto, o teto gemendo acima deles. Michael protegeu Ana enquanto os destroços caíam, quase sentindo falta deles. Passo a passo, ele a carregou de volta através do fogo, pulmões queimando, músculos tensos. A cada segundo, pareceu uma eternidade, mas ele se recusou a parar. Finalmente, ele arrombou a porta da frente, tropeçando na noite. Os vizinhos ficaram boquiabertos quando ele emergiu do inferno, carregando Ana mole em seus braços. A cabeça dela se aconchegou contra a dele. Ombro, os lábios pálidos, a respiração superficial. Michael a deitou delicadamente na grama, dando tapinhas desesperados em suas bochechas.
Fique comigo. Não desista. Os olhos dela se abriram apenas o suficiente para encontrar os dele. Um sussurro escapou de seus lábios rachados. O bebê. E naquele momento, Michael percebeu que o incêndio havia roubado mais do que apenas uma casa. Havia roubado uma vida ainda por vir. Nascer. O cheiro estéril de antisséptico encheu o nariz de Anna, enquanto seus olhos tremulavam. Aberto. O mundo ao seu redor era brilhante e embaçado. O zumbido das máquinas e o bip constante de um monitor cardíaco. Ao seu redor. Por um momento, ela pensou que havia escapado para um sonho, longe da fumaça e das chamas. Mas então, a dor no peito e a queimação na garganta a lembraram que era real. Ele carregava um buquê de flores, um ato de falsa preocupação. Quando a enfermeira lhe disse que ele poderia entrar, ele colocou uma máscara de tristeza no rosto e se preparou para tocar. Papel de marido enlutado. E quando ele entrasse, Anna encararia o homem que a havia deixado para queimar, fingindo. Seja seu salvador. David entrou no quarto do hospital com o charme polido que já havia enganado tantos antes. Buquê de mentiras repousava em sua mão, sua fragrância enchendo o ar. Ele se aproximou da cama lentamente. Seu expressão cuidadosamente moldada em tristeza. Anna, disse ele suavemente, sua voz tremendo o suficiente para soar convincente. Graças a Deus você está vivo. Quando soube do incêndio, quase perdi a cabeça. Anna congelou ao vê-lo. Por um breve segundo, o medo cruzou seu rosto. Memórias de fumaça, da porta trancada, de seus passos desaparecendo a assombravam, mas ela se forçou a respirar, lembrando-se de que ninguém mais acreditava em suas suspeitas. Sua mãe ainda achava que David era um homem respeitável. Marido. Expô-lo sem prova soaria como loucura. Ellen levantou-se da cadeira, afastando-se para que David podia sentar mais perto. Ela apertou o peito e sussurrou. Estamos muito gratos por ela estar segura. É um milagre. David sentou-se ao lado da cama de Anna, estendendo a mão para ela. Ela a puxou levemente antes de deixá-lo tocá-la. Seu aperto era caloroso, seus olhos cheios de uma falsa tristeza. Sinto muito pelo bebê, murmurou. Eu queria proteger vocês dois. Eu falhei. As palavras fizeram o estômago de Anna revirar. Ela se lembrou da porta trancada. Lá fora, o som do carro dele dando partida enquanto o mundo dela queimava. Ele não havia falhado. Ele tinha escolhido. Mas ninguém mais sabia disso. Então ela não disse nada, virando-se cabeça em direção à janela enquanto lágrimas silenciosas rolavam por suas bochechas. Michael, ainda parado perto do canto da sala, observou a conversa atentamente. Algo na atuação de David o perturbou. A maneira como sua tristeza parecia ensaiado, a maneira como seus olhos ocasionalmente piscavam com cálculo em vez de tristeza. Michael já tinha visto homens como David antes nos negócios. Homens que usavam máscaras, que sorriu enquanto planejava. Quando David finalmente olhou para cima e notou Michael, sua expressão se contraiu por um momento. Antes de amolecer novamente. Você deve ser o homem que atirou de lá. David disse suavemente. Não sei como agradecer. Você salvou a vida da minha esposa. Michael inclinou a cabeça, mas não disse nada. Havia algo no tom de voz de David que parecia errado, como gratidão disfarçada de ciúme. Mais tarde, quando David saiu para falar com os médicos, Michael aproximou-se de Anna. Sua voz era baixa e firme. Ele te trancou? Anna. Os olhos se arregalaram. Ela queria negar para se proteger das consequências de falar a verdade. Mas o olhar de Michael era inabalável, cheia de compreensão silenciosa. Por um momento, ela sentiu o peso de seu segredo pressionando contra o peito, desesperada para ser libertada. Ela abriu a boca, mas antes que pudesse falar, a porta se abriu. Aberto novamente. David retornou, carregando a papelada da enfermeira. Seus olhos se alternavam entre Anna e Michael. Suspeita já estava se formando. E naquele momento, Michael sabia se David realmente tinha. Se fosse o herói que afirmava ser, ele não os observaria como um predador protegendo sua presa. Os dias no hospital
confusos para Ana. Enfermeiros iam e vinham, verificando seus sinais vitais, ajustando sua intravenosa. Sua mãe pairava ao seu lado, oferecendo conforto silencioso. Sempre que David entrou no quarto, com o corpo todo tenso. A presença dele era sufocante como fumaça ainda presente em seus pulmões. Ela se forçou a sorrir, a acenar com a cabeça, a fingir que não se lembrava da porta trancada. Cada apresentação a esgotava, deixando-a vazia por dentro. Michael a visitava com frequência, trazendo flores frescas ou pequenos presentes. Encorajamento. Ao contrário de David, sua gentileza não era encenada. Ele perguntou como ela estava se sentindo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele não insistia em respostas, mas seus olhos sempre lhe diziam que ele entendia mais do que ela admitia. Noite. Ana ficou acordada, revivendo o fogo em sua mente. O calor, a fumaça, as batidas desesperadas na porta, os passos de David se afastando, a maneira como Michael apareceu através das chamas. Como um anjo. Ela não sabia que precisava. Mas então outra lembrança surgiu. David, segurando a mão dela no hospital, sua voz pingando uma falsa tristeza. Ela poderia realmente acusar o marido sem prova. Alguém acreditaria nela. Ela temia a resposta. Seus pais iriam querer provas. Sua mãe ainda se apegava à imagem de David como o provedor perfeito. Seu pai, embora mais desconfiado, exigiria fatos concretos. Sarah acreditaria nela, é claro, mas a palavra de Sarah não era suficiente para superar a reputação impecável de Davi. Se Ana falasse sem provas, David poderia retaliar. Ela tinha visto a frieza em seus olhos. Ela sabia o que ele era capaz de. No entanto, a pergunta de Michael continuava ecoando. Ele te trancou? A lembrança de sua voz, calma e firme, era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Ele viu através da máscara de David instantaneamente, algo que a própria Ana foi cega demais para fazer durante anos. Isso lhe deu coragem, mas também profunda confusão. Porque um estranho acreditaria nela mais do que sua própria família? Porque a presença dele a fazia se sentir mais segura do que o homem com quem ela havia prometido passar a vida. Uma tarde, enquanto Ellen saiu para tomar café, Michael puxou uma cadeira ao lado da cama de Ana. Você não precisa me dizer. Tudo bem agora, disse ele gentilmente. Mas quero que você saiba disso. Seja lá o que tenha acontecido naquela noite, eu vou te ajudar. Você não está mais sozinha. Lágrimas brotaram nos olhos de Ana. Ela queria desabafar. A porta trancada, passos, a traição. Mas o medo a silenciou. Seus lábios se abriram e tudo o que saiu foi um sussurro. Eu não. Saiba em quem confiar. Michael se inclinou para a frente. Então comece devagar. Confie em mim. Antes que Ana pudesse responder, a porta se abriu. David entrou, seus olhos se estreitando instantaneamente ao ver. Michael sentou-se tão perto. Seu sorriso era educado, mas seu maxilar estava tenso. Visitando. As horas estão quase acabando, disse ele friamente, colocando um novo buquê na mesa. Minha esposa precisa descansar. Michael se levantou, encontrando. O olhar de David não vacilou. O ar entre eles estava pesado, carregado. Ana. Coração batia forte enquanto ela observava a batalha silenciosa se desenrolar diante dela. E naquele silêncio carregado, ela percebeu que mais cedo ou mais tarde ela teria que escolher entre o homem que salvou sua vida e o homem que tentou acabar com ela. Ana ainda estava frágil quando Clara chegou ao hospital. Ela entrou carregando uma cesta de frutas frescas e revistas. Sorriso suave e amigável. Ana, ela disse calorosamente. Fiquei tão preocupada quando ouvi sobre o fogo. Coitada, você deve estar exausta. Ana piscou, surpresa. De todas as pessoas que ela esperava ver, a secretária de David não era uma delas. Mas a voz de Clara era suave. Sua comportamento gentil. E Ana, faminta por gentileza, não a afastou. Ellen agradeceu educadamente antes de se desculpar para falar com uma enfermeira no corredor. Clara sentou-se ao lado da cama,
colocando a cesta sobre a mesa. Ela se inclinou para frente, baixando a voz como se estivesse certeza de que nunca mais se recuperaria. De volta ao hospital, Ana tentou se convencer de que Clara era uma amiga. Ela repetiu a conversa em sua mente, agarrando-se ao pequeno conforto que ela trazia. Mas um leve mal-estar persistia. Algo no sorriso de Clara, no brilho dos seus olhos, a deixou inquieta, e logo, Ana descobriria que a mulher em quem ela mais confiava era a mesma que apertava o laço em seu pescoço. Michael não conseguia se livrar das imagens daquela noite. As chamas engolindo a casa. Ana ofegante. David. Comportamento estranhamente composto quando chegou ao hospital. Algo não batia. Ele já tinha visto tristeza genuína antes. E o desempenho de David não foi o ideal. Seus instintos, aguçados por anos lidando com rivais comerciais implacáveis, disseram que o incêndio não tinha sido acidental. Ele decidiu começar discretamente. Sem polícia. Sem acusações públicas. Apenas observação cuidadosa. Michael tinha os recursos, as conexões e a vontade. Mas, mais importante, ele tinha uma promessa a cumprir, embora não dita. Ele protegeria Ana, mesmo que ela ainda não confiasse nele o suficiente para perguntar. Poucos dias depois, Michael retornou às ruínas da Carter Villa. O corpo de bombeiros já havia concluíram seu relatório inicial, rotulando o incêndio como provavelmente elétrico, mas Michael sabia que era melhor não levar em conta a superfície. Respostas como verdade. Ele caminhou cuidadosamente sobre os restos carbonizados, seus sapatos, esmagando os destroços. O cheiro acre de fumaça ainda pairava no ar. Ele estudou o corredor por onde havia entrado pela primeira vez. As paredes estavam escurecidas, mas algo chamou sua atenção. Uma lata de metal derretida meio enterrada sob os escombros. Ele se agachou e limpou as cinzas com o lenço. Não fazia parte da casa. Parecia um recipiente de gasolina. Michael apertou o maxilar. Ele enfiou o objeto em uma bolsa, com a mente a mil. Se havia gasolina envolvida, então não foi um acidente elétrico. Foi deliberado. Mais tarde, ele chamou um contato de confiança, um chefe de bombeiros aposentado chamado Harris. O homem mais velho examinou o container cuidadosamente. Você não ouviu isso de mim, disse Harris, baixando a voz. Mas não foi um problema de fiação. Foi um incêndio criminoso. Alguém queria que aquela casa, queimadura e muito. A confirmação provocou um arrepio em Michael, mas também roubou sua determinação. Ele pensou em Ana, deitada em sua cama de hospital, de luto pela perda do filho, ainda apegada à crença de que seu marido poderia amá-la. Ela merecia, para saber a verdade. Mas Michael também entendia o perigo. Se David percebesse que alguém estava mexendo no fogo, ele poderia tentar novamente. Desta vez, garantindo que Ana não sobrevivesse. Michael decidiu esperar, para reunir mais evidências antes de confrontar alguém. Ele precisava de provas tão fortes que até mesmo a riqueza e a lealdade de Davi. Influência não conseguiu enterrá-lo. Naquela noite, ele voltou ao hospital. Ana parecia frágil, mas conseguiu um leve sorrir quando o viu. Você voltou, ela sussurrou. Eu te disse, Michael, disse suavemente, colocando flores frescas em sua mesa de cabeceira. Você não está sozinha. David entrou um momento depois, seus olhos estreitando-se imediatamente com a presença de Michael. Seu sorriso era fino, tenso, ainda pairando em torno da minha esposa, pelo que vejo. Michael encarou com firmeza, certificando-se de que ela se recuperasse. A tensão na sala era intensa. Ana olhou de um para o outro. Seu coração disparado. Ela não sabia por quê, mas sentia algo perigoso se formando sob suas palavras educadas. Michael sabia que tinha acabado de dar o primeiro passo para uma batalha que poderia lhe custar tudo. O quarto do hospital parecia. Ficou mais frio depois que Michael saiu. David ficou perto da janela, de costas para Ana, olhando para o estacionamento lá embaixo. Ele não tinha falado desde a partida de Michael, e o silêncio era pior do que gritar. Ana ficou imóvel, com o coração batendo forte. Ela conhecia esse silêncio. Era a tempestade antes de sua fúria.
Finalmente, David se virou, sua expressão suave, mas seus olhos afiado. Ele puxou uma cadeira para perto da cama dela e sentou-se, inclinando-se tão perto que ela conseguia sentir sua respiração. Ana, ele disse suavemente, você passou por uma provação terrível. Quero que você se cure, que descanse, mas preciso saber de uma coisa. Ana engoliu em seco. O quê? O olhar dele a perfurou. O que você disse a ele? Ela congelou. Não se faça de boba. David disparou, com a voz baixa e venenosa. O bilionário, Michael, o que você disse a ele sobre o incêndio? Sua garganta apertou. Ela se lembrou da pergunta de Michael. Ele te trancou, e do seu próprio silêncio. Nada, ela disse. Sussurrou. Eu não disse nada. David estudou o rosto dela por um longo momento, como se procurasse rachaduras em suas palavras. Então ele sorriu, embora fosse mais frio que gelo. Ótimo, porque se você contar uma palavra a alguém sobre aquela noite, prometo que vai se arrepender. As mãos de Ana tremiam sob os lençóis. David, por que eu faria isso? Ele a interrompeu, agarrando seu pulso com tanta força que ela estremeceu. Você acha que alguém faria isso? Acredita em você. Você é fraco, emotivo, está de luto. Todo mundo acha que você é frágil. E eu? Ele se aproximou, seu sorriso se alargando. Sou o marido dedicado que quase perdeu a esposa e o filho que ainda não nasceu. De quem eles ficariam do lado? Lágrimas. Encheu os olhos de Ana, mas ela se forçou a não chorar. Ela aprenderá há muito tempo que suas lágrimas só alimentavam a crueldade dele. Ela sustentou o olhar dele, sussurrando. Você me deixou lá. Pela primeira vez, a máscara dele caiu. Seus olhos brilharam de raiva. Seu aperto aumentou. Cuidado, ele sibilou. Cuidado com o que você diz. Eu posso. Ainda tira tudo de você. Seus pais, sua preciosa amiga Sarah. Você quer que eles sofram também? Ana. O coração o apertou. Ela sabia que ele era capaz. Ele tinha poder, dinheiro, contatos. Se ele quisesse destruir as pessoas que ela amava, ele poderia. Esse medo selou seus lábios. Satisfeito, David a soltou. Pulso e se levantou. Ele ajeitou o paletó como se nada tivesse acontecido. Lembre-se, Ana, disse ele, suavemente. Parece importante para o mundo. Ainda somos marido e mulher. E se você sabe o que é bom para você, vai continuar assim. Quando ele saiu, Ana desabou contra os travesseiros, seu peito arfando. Ela se sentia presa, sufocando como se o fogo nunca tivesse acabado. Mas por baixo do medo, uma centelha de desafio cintilou. Michael acreditou nela sem que ela sequer falasse. Talvez, apenas. Talvez ela não estivesse tão sozinha quanto David queria que ela pensasse. E David não tinha ideia de que quanto mais ele apertava seus aperto, mais perto Ana estava de se libertar. Semanas após o incêndio, David insistiu que Ana o acompanhasse a prestigiosa gala de caridade. Ela resistiu no início, seu corpo ainda fraco, seu coração ainda pesado, mas David não lhe deixou escolha. As pessoas estão começando a sussurrar, disse ele friamente. Eles precisam, para nos ver unidos, sorrindo. Perfeito. Então Ana vestiu um vestido que uma vez a teria feito se sentir bonita, mas agora parecia uma fantasia. Ellen a ajudou com o cabelo, sussurrando. Se for muito, sairemos mais cedo. Mas Ana sabia que David nunca permitiria isso. Oh! O salão de baile estava deslumbrante, repleto de lustres, taças de champanhe e a elite mais poderosa da cidade. Aplausos. Explodiu quando David. Cada instinto dentro dele gritava para se levantar e chamar David, mas ele sabia que aquele não era o momento. Ainda não. David se inclinou. Na direção de Ana, sua voz alta o suficiente para a mesa ouvir. Sorria, querida. Você está me envergonhando. Seus lábios tremiam enquanto ela forçava um sorriso, embora lágrimas queimassem em seus olhos. A humilhação era completa. O quarto zumbia com sussurros, alguns simpáticos, outros cruéis.
Ana se sentia menor do que ela. Já teve. Como se estivesse desaparecendo na frente de todos. Mas quando ela levantou os olhos, ela encontrou os de Michael. Olhar fixo através da sala. Sua força silenciosa a alcançou, lembrando-a de que ela não era totalmente impotente. E nisso, momento de vergonha insuportável, uma semente de desafio foi plantada no fundo do coração de Ana. A gala terminou muito tempo depois. Meia-noite. O salão de baile reluzente esvaziou-se, deixando apenas ecos fracos de risos e tilintar de copos. David estava de bom humor, embriagado de aplausos e champanhe, enquanto Ana o seguia como uma sombra. Seu corpo doía de tanto forçar sorrisos. Seu espírito se sentia dilacerado por suas palavras cruéis. Lá fora, o ar fresco da noite envolvia-a, mas não trazia alívio. Ela ansiava por desaparecer, por dissolver-se na escuridão onde ninguém podia ver sua humilhação. Michael estava esperando perto do manobrista. Ficar de pé. Ele se aproximou calmamente, com o olhar firme e a presença firme. David o notou e sorriu. Ainda. Você está nos seguindo? Ele zombou. Você realmente não sabe quando parar. Michael ignorou a provocação. Em vez disso, ele olhou diretamente para Ana. Você está bem? David apertou ainda mais o braço dela. Claro que sim. Não é, Ana. Ana. Hesitou. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para Michael, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E naquele silêncio, ele entendia tudo. David a puxou em direção ao carro que a esperava, mas Michael se aproximou. Sua voz era firme, calmo, impossível de ignorar. Ana, se você decidir que já chega, eu te ajudo. Você não precisa. Viva assim. David se virou, o rosto endurecendo. Fique longe do meu casamento. Michael não se mexeu. Então seja um marido. Pare de exibir a dor dela na frente de estranhos. Pare de tratá-la como propriedade. Por um momento, os dois homens se olharam, a tensão tão intensa que silenciou a noite ao redor deles. Então, David soltou uma risada, embora sem humor. Você acha que ela escolheria você? Ela é minha esposa. Ela me pertence. Michael cerrou os dentes, mas não respondeu. Sabia que a batalha não poderia ser vencida na fila do manobrista. Deu um passo para trás, deixando David arrastar Ana para dentro do carro. Mas quando a porta se fechou, Ana virou o rosto para a janela. Michael vislumbrou pela última vez a expressão dela, uma mistura de desespero e frágil esperança. A viagem para casa foi sufocante. David reclamava da arrogância de Michael, de como ele ousava interferir. Ana permaneceu em silêncio, agarrada. Juntou as mãos para esconder o tremor. Mas, lá no fundo, as palavras de Michael ecoavam. Se algum dia você decidir que já chega, eu te ajudo. De volta à vila, David subiu as escadas cambaleando, bêbado e descuidado. Ana permaneceu no vestíbulo, seu reflexo a encarando no espelho dourado. Ela mal se reconheceu. Os olhos fundos, o sorriso forçado, o cansaço. As palavras do pai voltaram como um sussurro do passado. Se ele alguma vez se machucar, você, volte para casa. Mas onde era o lar agora? A casa virou cinzas. O bebê tinha sumido. Seus pais não puderam protegê-la. E, no entanto, a voz de Michael soou como uma tábua de salvação na tempestade. Será que ela poderia confiar? Ele. Ou confiar nele só colocaria os dois em perigo. Ela subiu as escadas lentamente, cada degrau pesado com incerteza. Ela não sabia se teria coragem de se libertar. Mas uma verdade estava se tornando mais difícil de ignorar. O fogo não a destruiu. Acendeu uma faísca. E mais cedo ou mais tarde, essa faísca brilharia. Clara sempre foi boa em fingir. Ela sabia sorrir docemente, sussurrar as palavras certas. Como interpretar a amante leal que adorava David sem questionar. Mas por baixo de sua máscara polida, sua mente estava sempre calculando. E ultimamente, seus cálculos não incluíam mais David. Ela tinha visto a mudança. Sua arrogância estava começando a se desfazer,
sua confiança rachando sob o desafio silencioso de Michael. E a distância crescente de Ana. No baile, Clara ouviu humilhar Ana. Mas em vez de satisfação, ela sentiu-se desconfortável. Os sussurros ao redor das mesas não eram de admiração. Eram de desaprovação. David estava perdendo a paciência. Brilhar. Clara não tinha intenção de afundar com ele. Uma noite, ela se encontrou com um homem em um café mal iluminado no centro da cidade, longe dos bairros brilhantes que ela costumava frequentar. Ele era um repórter, conhecida por investigar escândalos, e Clara veio preparada. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa, sua manicure, unhas batendo levemente na capa. "O que é isso?" perguntou a repórter. "Prova", disse Clara suavemente. "Financeira. Acordo de gravação. David não quer que o mundo veja. E há mais onde. De onde veio? Se o preço for justo." Os olhos do repórter brilharam. "Você o está traindo." Clara se recostou, sorrindo fracamente. "Estou me protegendo. Homens como Davi sempre caem eventualmente. Só estou me certificando de que vou pousar de pé quando ele fizer isso." O repórter folheou os documentos, com uma expressão faminta. "Isso poderia arruiná-lo." "Essa é a ideia", respondeu Clara. "Mas ainda não. Quero enfraquecido, desesperado. Então, vou embora com dinheiro suficiente para começar do zero." De volta à vila, Clara desempenhou seu papel com perfeição. Ela serviu bebidas a David, acariciou seu ego e sussurrou promessas de um futuro que só eles compartilhariam. Ele nunca suspeitou que, enquanto ele planejava a destruição de Ana, Clara planejava a dele. No entanto, havia uma coisa que Clara não tinha. Contava com a investigação silenciosa de Michael. Ela ouviu o nome dele durante um dos discursos bêbados de David. Percebeu que o bilionário não era apenas mais um espectador. Ele estava investigando, fazendo perguntas. Os instintos de Clara diziam: Michael poderia descobrir a verdadeira causa do incêndio mais cedo do que ela esperava. Esse pensamento a perturbou. Se Michael expôs David muito rapidamente, seu plano de lucro poderia entrar em colapso. Ela precisava de tempo para reunir mais influência, mais provas e ganhar tempo. Ela decidiu continuar alimentando as ilusões de David. Você tem que... Tenha cuidado, ela disse a ele uma noite, escovando seu cabelo para trás enquanto ele bebia. Michael é perigoso. Ele está tentando tirar Ana de você. Mas não se preocupe, eu vou te ajudar a detê-lo. Vamos garantir que ela fique exatamente onde ela pertence. David sorriu, cego demais pelo ego para ver a mentira nos olhos dela. Com você ao meu lado, Clara, ninguém pode me tocar. Mas depois, quando ela estava sozinha em seu apartamento, Clara abriu seu laptop, enviou outra mensagem ao repórter. Estejam preparados. A tempestade está chegando. Enquanto David acreditava que Clara era sua maior aliada, ela estava silenciosamente afiando a faca para suas costas. A batida na porta de Ana veio de manhã cedo, forte e oficial. Quando ela abriu, um homem de terno lhe entregou um envelope. Senhora Carter, disse ele rapidamente. A senhora foi intimada. Suas mãos tremiam quando ela fechou a porta e se sentou à mesa da cozinha. O selo do envelope parecia mais pesado do que. Ela o atravessou. Ela apertou os papéis contra o peito, com a respiração trêmula. Michael chegou mais tarde naquele dia. Encontrou-a assentada em silêncio, com a convocação sobre a mesa. Ele a pegou. A expressão dele escureceu. Esta é a sua chance, disse ele com firmeza. É aqui que a verdade pode finalmente vir à tona. Ana balançou a cabeça. Você não entende. Se eu ficar contra ele, ele vai me destruir. Ele vai destruir meus pais, Sarah. Todos que eu amo. Michael sentou-se em frente a ela, sua voz firme, mas apaixonada. Ana, ele já tentou destruir você. Ele tentou matar você e seu bebê. Você não pode continuar protegendo-o em silêncio. Este é o seu momento para retomar sua vida. Seus olhos se encheram de lágrimas. E se ninguém acreditar em mim? Então eu os farei acreditar, respondeu Michael.
Eu ficarei com você. Trarei todas as evidências que encontrar. Você não estará sozinha. Pela primeira vez, Ana se permitiu imaginar um futuro onde David não a controlasse. Onde sua voz não ditava cada movimento dela. O pensamento era aterrorizante e libertador. Ela assentiu lentamente, sussurrando: eu farei isso. Enquanto isso, David recebeu seu próprio aviso naquela tarde. Ele bateu o envelope sobre a mesa, a raiva fervendo em suas veias. Eles acham que podem me arrastar para o tribunal. Ele rosnou. Clara tentou acalmá-lo, mas sua máscara de controle estava caindo. Ele andava de um lado para o outro, murmurando: isso não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Ela deveria estar quebrada, não me enfrentando. O pânico o agarrou. Seu império foi construído sobre aparências, no charme, nas mentiras. Um tribunal tiraria tudo isso. E pior, Michael estava atrás. Ana, apoiando-a, dando-lhe força. David pegou um copo e atirou-o contra a parede, estilhaços. Espalhando. Se ela abrir a boca naquele tribunal, estou acabado. Clara tocou levemente seu braço, escondendo-a satisfação secreta. Então, certifique-se de que ela nunca o faça. E com isso, o desespero de David tornou-se mortal mais uma vez. O tribunal fervilhava de sussurros, enquanto as pessoas enchiam os bancos. Repórteres rabiscavam em cadernos, câmeras clicavam do lado de fora das portas, e o peso da curiosidade pública pairava no ar. Todos queriam ver a queda ou sobrevivência de David Carter, o outrora célebre empresário cujo império agora tremia à beira da ruína. Ana sentou-se à mesa da planície ao lado de seu advogado, Lucas. Suas palmas estavam úmidas. Seu coração disparado. Ela nunca tinha estado dentro de um tribunal antes, e os rostos solenes do juiz e do júri apenas aprofundou seus nervos. No entanto, quando olhou para Michael, sentado logo atrás dela, ela se fortaleceu. Seu aceno firme lembrou-a de que não estava sozinha. Do outro lado do corredor, David entrou como um rei, recusando-se a abdicar. Ele usava um vestido impecável, terno, sua expressão polida em confiança. Clara sentou-se atrás dele, seu rosto disposto em simpatia, embora os olhos brilhavam com uma satisfação oculta. Para a multidão, David parecia inabalável. Mas Ana sabia a verdade. Seu controle estava se esvaindo. O processo começou com as acusações: fraude financeira, peculato e suspeita de incêndio criminoso. Murmúrios percorreram a sala com a última palavra. O advogado de David levantou-se, opondo-se imediatamente, mas o juiz permitiu que a menção permanecesse. Quando o nome de Ana foi chamada a depor, suas pernas pareciam de chumbo. Ela se levantou lentamente, caminhou para a frente e colocou a mão sobre a Bíblia. Não. Você jura dizer a verdade, toda a verdade, e nada além da verdade? Sua voz tremeu, mas não quebrou. Eu. Fazer. No início, suas respostas eram calmas, quase frágeis. Ela falava de seu casamento, do temperamento de David, da noite do incêndio. O advogado de David tentou distorcer as palavras dela, retratando-a como emotiva, instável e enlutada. Mas, como as perguntas continuaram, algo mudou. Ana se lembrou da humilhação na gala, as ameaças no hospital, o som dos batimentos cardíacos do seu bebê que nunca mais voltaria. Seu medo começou a se transformar em resolução. A voz dela ficou mais forte. Ele me trancou naquele quarto, declarou ela, com os olhos marejados de lágrimas, mas com um tom firme. Implorei para que ele me salvasse. Implorei para que ele salvasse nosso filho, e ele foi embora. O arfar encheu a sala do tribunal. Até o juiz se inclinou ligeiramente para a frente, estudando-a atentamente. David bateu a mão com força contra a mesa, com a máscara rachando. Ela está mentindo, gritou ele, sua voz ecoando pela sala. Seu advogado tentou acalmá-lo, mas o estrago já estava feito. O júri viu sua raiva, sua falta de controle. Os olhos de Michael nunca deixou Ana. Pela primeira vez,
Ele viu não apenas uma mulher sobrevivendo, mas uma mulher se erguendo. Sua coragem estava rompendo as correntes com as quais David aprendeu por anos. O juiz ordenou ordem, o martelo batendo bruscamente. Mas sob o barulho, a verdade já havia começado a vir à tona, e todos na sala podiam senti-la. E quando Ana desceu, no banco dos réus, ela sabia que a luta estava longe de terminar. Mas, pela primeira vez, David era quem estava perdendo terreno. O tribunal ficou tenso após o depoimento de Ana. David sentou-se rigidamente, seu advogado sussurrando freneticamente em seu ouvido. Mas não importava o quanto tentassem distorcer a história, as rachaduras estavam aumentando. E quando a promotoria chamou a próxima testemunha, o clima mudou. Clara Bennett, a oficial de justiça, anunciou. Clara levantou-se lentamente de seu assento atrás de David. Seus saltos estalaram contra o chão enquanto ela se aproximava do estande, sua prata pulseira brilhando sob as luzes. Ela havia ensaiado esse momento em sua cabeça, imaginando-se como a salvadora de David, a mulher leal que o defenderia a todo custo. Mas, no fundo, ela sabia que seus segredos não estavam mais seguros. Depois de fazer seu juramento, ela se acomodou na cadeira, com as mãos cuidadosamente cruzadas. O promotor começou. Senhorita Bennett, você é empregada como secretária do Sr. Carter, correto? Sim, respondeu Clara suavemente. E você também foi visto acompanhando-o em jantares privados, viajando com ele e passando a noite em suas propriedades. Você se considera mais do que uma simples secretária. Um murmúrio percorreu o tribunal. As bochechas de Clara coraram. Eram próximos. Sim, ele confiava em mim. O maxilar de David se contraiu. Este não era o roteiro que ele queria. O promotor se inclinou para frente. Senhorita Bennett, a senhora tem conhecimento das transações financeiras do Sr. Carter, principalmente as contas offshore que descobrimos em seu nome. A cor sumiu do rosto de Clara. O quê? Ela gaguejou. Os lábios de Michael se comprimiram em uma linha fina. Ele suspeitava que Clara estava mais do que apenas um espectador. Agora a prova estava surgindo. O promotor ergueu uma pilha de documentos. Registros bancários. Mostram grandes somas de dinheiro canalizadas para contas criadas sob sua identidade. Esses fundos correspondem aos do Sr. Carter. Desfalque. Você gostaria de explicar isso ao júri? As mãos de Clara tremiam. Ela olhou para David, esperando que ele intervir para protegê-la. Em vez disso, seu olhar era de gelo. Pela primeira vez, ela percebeu que ele a deixaria assumir a culpa se isso significasse se salvar. O silêncio se estendeu. Então Clara se quebrou. Não foi eu. Ela deixou escapar maneira de contê-lo. E quando Clara se voltou contra David na frente de todos, seu império cuidadosamente construído começou a desmoronar diante de seus olhos. O tribunal se transformou em caos após a confissão de Clara. Repórteres rabiscaram furiosamente. Os obturadores das câmeras dispararam e sussurros percorreram a galeria como fogo. O outrora intocável David Carter agora estava sendo acusado não apenas de fraude, mas de conspirar para matar a própria esposa. O juiz bateu o martelo novamente. E novamente até que o silêncio retornasse. Este tribunal se reunirá amanhã. Ele anunciou firmemente. Bives, retirem-o. Réu. David tentou manter a compostura, mas sua máscara de controle finalmente desapareceu. Rachou. Ele gritou enquanto os policiais o deixavam sair. Ela está mentindo. Eles estão todos mentindo. Isto é uma conspiração contra mim. Sua voz ecoou na câmara, mas o júri já tinha visto demais. Acalma. O respeitável empresário se fora. Em seu lugar, surgiu um homem desesperado, furioso e destituído de poder. Do lado de fora, tribunal, a notícia explodiu. As manchetes explodiram. David Carter acusado de tentativa de homicídio. Os investidores entraram em pânico. As ações despencaram e os membros do conselho se esforçaram para se distanciar. Contratos foram cancelados,
negócios retirados e o império que David construiu com base no charme e no engano começou a ruir, desabar como um castelo de cartas. Dentro da modesta casa de seus pais, Ana assistia à cobertura com lágrimas nos olhos. Não lágrimas de tristeza desta vez, mas algo mais próximo do alívio. Durante anos, ela fora silenciada, humilhada e aprisionada. Agora, o mundo finalmente viu a verdade. Seus pais sentaram-se ao lado dela, segurando suas mãos, seu orgulho brilhando através de suas. Tristeza. Michael também estava lá, quieto como sempre, mas sua presença era firme. Ele não vangloriar-se. Ele não precisava. Sua satisfação veio de ver Ana mais alta do que nunca. Você conseguiu. Ele disse a ela gentilmente. Você encontrou sua voz. Ana balançou a cabeça suavemente. Eu só disse a verdade. Mas ela sabia que era. Mais do que isso. Ela enfrentou o homem que tentou apagá-la e sobreviveu. O incêndio quase tirou sua vida. Mas, agora, das cinzas, ela sentia algo que não sentia há anos. Força. Enquanto isso, David estava sentado sozinho em uma cela. Seu terno caro amarrotado, seu cabelo desgrenhado. Ele nunca havia sentido tamanha humilhação. Os guardas não se curvaram a ele. Os outros presos zombavam. Ele não era mais o homem que as pessoas admiravam. Era um criminoso aguardando julgamento. Clara o traiu. Ana o expôs e Michael o enganou. Pela primeira vez, David Carter estava impotente. Ainda assim, sua mente fervilhava de fúria. Ele andava de um lado para o outro na cela, murmurando para si mesmo. Isso não acabou. Eles acham que me derrotou, mas eu vou me levantar novamente. Eu sempre me levanto novamente. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, a realidade se aproximava. Suas contas foram congeladas, seus aliados se foram, sua amante se tornou inimiga. O império que ele tinha sacrificou tudo, incluindo seu filho ainda não nascido. Eram cinzas, assim como a casa que ele havia queimado. De volta à casa de Ana, Michael colocou a mão reconfortante em seu ombro. Ainda não acabou. Ele será sentenciado em breve. Ele terá encerramento. Ana assentiu, embora uma sombra de medo persistisse. Ela conhecia David muito bem. Ele não era o tipo de homem que aceitava a derrota em silêncio, e na escuridão de sua cela, David já estava tramando uma. O último movimento desesperado. A audiência de sentença atraiu uma multidão maior do que o próprio julgamento. Repórteres lotaram degraus do tribunal, microfones empurrados para frente, câmeras piscando. Todos queriam ver o capítulo final de David Carter, o homem que já esteve no auge da riqueza e da influência, agora reduzida a uma ré aguardando julgamento. Dentro do tribunal, Ana sentou-se calmamente entre seus pais, com as mãos firmemente em seu colo. Ela não tremia mais quando olhava para David. O medo havia desaparecido, substituído por uma força silenciosa. Michael sentou-se logo atrás dela, sua presença constante um lembrete de que ela não estava sozinha. David entrou arrastando os pés no quarto acorrentado, seu terno outrora impecável substituído por um uniforme simples de prisão. Seu rosto estava pálido, seus olhos fundos. Semanas na prisão haviam-lhe tirado a arrogância que o caracterizava. No entanto, quando o juiz perguntou se ele tinha alguma última palavras, sua voz se elevou em uma última tentativa de recuperar o poder. Eu não sou culpado, declarou ele, com a voz embargada. Isso é uma armação. Minha esposa me traiu. Minha amante me traiu. Até o sistema me traiu. Eu construí tudo e você está destruindo por causa de mentiras. Mas ninguém na sala acreditava mais nele. As evidências eram esmagadoras. O testemunho de Clara, o financeiro, os registros, o relatório do chefe dos bombeiros, tudo apontava para sua culpa. O veredicto do júri foi rápido. A voz do juiz era firme como ele proferiu a sentença. David Carter por fraude, peculato e tentativa de homicídio. Este tribunal o condena a 30 anos na prisão estadual sem possibilidade de libertação antecipada. Suspiros ecoaram pela sala. David cambaleou,
o rosto perdendo a cor. Ele tentou falar, mas os oficiais de justiça agarraram seus braços e o puxaram de volta. Ele se debateu contra eles, gritando incoerentemente: "Este não é o fim. Eu vou sair. Vocês verão. Vocês todos verão." Mas suas palavras foram abafadas pelo golpe de martelo. O tribunal irrompeu em alívio. Repórteres se apressaram, gritando perguntas. Ana exalou trêmula, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não de tristeza, mas de libertação. Seus pais a abraçaram, sussurrando: "Acabou. Você está livre agora." A vida na prisão não era nada parecida com o império que Davi comandou. Ele foi ridicularizado, isolado, despojado do respeito que sempre exigiu. Sua saúde se deteriorou rapidamente sob o estresse. Em poucos meses, um derrame o deixou parcialmente paralisado. Sua fala ficou arrastada. O homem que antes se destacava e se orgulhava, agora se arrastava com dificuldade, abandonado por todos que havia manipulado. Até mesmo Clara, depois de cumprir sua própria pena, que era mais curta, recusou-se a reconhecê-lo. Enquanto isso, a vida de Ana começou a melhorar. Ela se mudou para uma nova casa, não repleta de luxo, mas de paz. Ela voltou a lecionar em meio período, encontrando alegria novamente no riso das crianças. Michael permaneceu ao seu lado, paciente e firme, nunca pressionando, mas sempre presente. Uma noite, enquanto ela estava sentada com ele no jardim, ela sussurrou: "Pela primeira vez em anos, sinto que você pode respirar." Michael sorriu, com os olhos calorosos. "Isso porque você finalmente está livre para viver. E logo, Ana, descubra que a liberdade também pode significar uma segunda chance no amor e na família." Meses se passaram após a sentença de David. A tempestade que outrora consumira a vida de Ana finalmente começou a dissipar-se, deixando-a Michael ao seu lado em cada momento. A amizade deles se aprofundou em algo mais natural, mais terno. Michael nunca pressionou-a, nunca exigiu nada em troca de sua lealdade. Em vez disso, ele ofereceu incentivo constante, lembrando-a. Ela era forte, lembrando-a de que ela era digna de amor. Lentamente, o coração de Ana começou a confiar novamente. Quando ele a pediu em casamento, não foi com grandeza ou espetáculo. Ele se ajoelhou no jardim dos pais dela, onde havia rosas. Floresceu sob o sol de verão e simplesmente disse: "Não quero mais te salvar, Ana. Só quero caminhar ao seu lado." Lágrimas encheram seus olhos quando ela sussurrou: "Sim." O casamento deles não foi nada parecido com o cerimônia fria e extravagante que ela suportou uma vez com David. Esta foi íntima, calorosa, cheia de família, verdadeiros amigos. Sarah se apresentou orgulhosamente como dama de honra. Ellen chorou abertamente. Thomas acompanhou Ana até o altar mais uma vez, sussurrando: "Desta vez, está certo." O olhar de Michael não a abandonou. Quando trocaram os votos, Ana sentiu como se cada ferida, cada cicatriz do seu passado estivesse sendo gentilmente curada. Ela não estava casando-se por aparências ou sobrevivência. Ela estava se casando por amor. Pouco tempo depois, Ana recebeu a notícia de que uma vez temia nunca mais ouvir. Ela estava grávida. No início, ela chorou de alegria e medo, lembrando-se do bebê que ela tinha perdido. Mas Michael ajoelhou-se ao lado dela, com a mão pousada suavemente em sua barriga. "Esta criança não conhecerá nada além do amor." Ele prometeu. E Ana acreditou nele. Meses depois, ela deu à luz uma menina saudável. No momento em que ela segurou sua filha em seus braços, seu coração se encheu de uma felicidade que ela antes pensava impossível. Ela beijou a pequena testa, sussurrando: "Você está segura. Você é amada. Você é livre." Seus pais abraçou-a, seu orgulho brilhando através de suas lágrimas. Sarah embalou o bebê com um sorriso, declarando-se a segunda tia da criança. E Michael estava atrás de Ana, com o braço em volta dos ombros dela, os olhos marejados de emoção. Para ele também, foi um renascimento, uma segunda chance para a família que ele havia perdido.
Enquanto isso, lá longe, Davi estava sentado numa cela de prisão, meio paralisado, ignorado pelo mundo. Sua riqueza se fora, seu nome contaminado, seu poder reduzido a nada. Ele era um conto de advertência sussurrado com desdém. Clara também vivia em obscuridade após sua libertação, rejeitada pela sociedade. Os dois escolheram a traição e a crueldade, e o mundo deu a eles exatamente o que mereciam. Mas a história de Ana era diferente. Fogo e cinzas, ela se reergueu. Ela reencontrou o amor, a paz e a dignidade. Ela havia construído uma vida que era verdadeiramente sua. Enquanto embalava seu bebê para dormir nos braços de Michael, Ana sabia que seu passado havia acabado. Sua dor foi curada e seu futuro estava cheio de nada além de luz. Então, nossa história chegou ao fim. Meus queridos amigos, vocês ainda estão aqui conosco, não é? Se vocês ficou até agora, deve significar que algo tocou seu coração de uma maneira especial. A vida muitas vezes nos coloca em apuros. Mas, como disse Marco Aurélio, o impedimento à ação impulsiona a ação. O que atrapalha se torna o caminho. A dor de Ana se tornou sua força, e seu fim foi sua cura. Se esta história falei com você, curta, compartilhe e inscreva-se para que juntos possamos continuar encontrando luz mesmo na escuridão. Noites,